Neste mês de agosto, nós celebramos duas datas importantíssimas para a nossa igreja. Celebramos o 31 de julho, neste dia, que é a organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e no dia 12 de agosto, celebramos o Dia do Presbiterianismo, data da chegada do primeiro missionário presbiteriano ao Brasil, Dia do Presbiterianismo, dia comum a todas as denominações presbiterianas. Mas considerando ainda que nós estamos nas celebrações dos 150 anos da nossa igreja, caminhando para março do ano que vem, nós escolhemos como tema deste mês, o mês de agosto, o tema Nossas Raízes. Nossas Raízes. Neste mês, nós devemos nos perguntar quais são as nossas crenças e práticas. O que é que, assim como as raízes, está abaixo da superfície na nossa vida? O que é que lá, escondido, no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, nos sustenta como cristãos presbiterianos? Quais são as nossas raízes? Quais são as nossas convicções profundas, aquelas que nós não precisamos muitas vezes mencioná-las e às vezes nem sequer mencionamos, mas nos sustentam, nos alimentam, nos nutrem, assim como as raízes nutrem uma planta, nutrem uma árvore. Eu quero começar a responder isto, retomando o texto que nós lemos. Você consegue imaginar um homem que não tinha nenhuma experiência em trabalhos de construção? Você consegue imaginar essa pessoa assumindo a tarefa de reconstruir uma cidade, de liderar o processo de reconstrução de uma cidade inteira? Se você já fez uma reforma no seu apartamento, você sabe o quanto isso é difícil. Imagine a reforma de uma cidade inteira, liderar o processo sem ter nenhuma experiência nesta área. E mais do que isso, liderar a reforma de uma cidade que estiver em ruínas por mais de 120 anos. 120 anos, não uma semana, um ano, uma década, mas durante mais de 120 anos aquela cidade estivera em ruínas. E mais ainda, esse homem conseguiu restaurar aquilo que era essencial para a vida dessa cidade em apenas 52 dias, nem 2 meses. Aquilo que estivera destruído por 120 anos foi restaurado em 52 dias. Qual era o segredo deste homem? Este homem chamava-se Neemias. E eu gostaria de contar-lhe ainda mais algumas coisas a respeito do contexto histórico do livro de Neemias, para que você tenha a exata dimensão do trabalho que ele realizou e da importância deste trabalho. Os judeus foram conquistados e deportados para a Babilônia no ano 589. E lá permaneceram até o ano 539, quando os babilônios foram conquistados pelos persas sob a liderança do rei Ciro. Em 539, o rei Ciro autorizou, por decreto, o regresso de parte dos judeus a Jerusalém, a terra de Israel. Chegando lá, eles começaram a reconstruir o templo que havia sido destruído. E demoraram nessa reconstrução do templo 20 anos, nos reparos e para que o templo pudesse funcionar. Quem liderou esse processo foi Zorobabel. 60 anos depois, foi a vez de Esdras, um sacerdote, chegar em Jerusalém, retomar a lei que estava esquecida, abandonada, restabelecer a ordem do culto, revigorar o culto em Israel. E aí nós chegamos então no personagem sobre o qual nós meditamos hoje, Neemias. Neemias era copeiro do rei persa, rei que se chamava Artaxerxes, uma espécie de trava-línguas, eu não vou repetir para não errar. Ele era copeiro do rei, e certa vez ele recebeu a visita do seu irmão, e perguntou ao seu irmão, que vinha de Jerusalém, como é que estava a cidade. O irmão disse que a cidade continuava destruída, os judeus que lá viviam se encontravam em grande miséria, e isso abateu Neemias. Ele se entristeceu com essa notícia. Quando ele foi servir o rei percebeu que ele estava entristecido.
Certamente ele era um funcionário estimado pelo rei. E o rei se dirigiu a ele perguntando: por que é que você está triste, Neemias? E ele contou então a história ao rei de como estava a cidade dos seus pais, e diz o texto que ele orou e emendou um pedido ao rei. Já que o rei perguntou, ele disse ao rei se lhe fosse permitido, que lhe fosse permitido regressar à terra dos seus pais com uma autorização para reedificar aquela cidade. E obteve a permissão do rei e para lá partiu para reedificar as muralhas de Jerusalém, a cidade em geral. No texto que nós lemos, ele já está na metade do seu trabalho, já havia levantado os muros de Jerusalém até a metade e estava enfrentando oposição de um grupo que não queria que as muralhas de Jerusalém fossem reedificadas. Então nós voltamos ao versículo que é base da nossa meditação nesse dia. Nós temos esse texto na tela, quero que você olhe novamente para ele comigo. Diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Um pouco antes, no capítulo 2, vou citar um outro texto importante para a nossa meditação. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Esse texto, esta passagem, a história de Neemias, deixa claro que oração e ação não são antagônicas, não são opostas entre si. É tolo aquele que age sem orar, e é tolo aquele que ora, mas se recusa à ação. Neemias sabia bem disso. Em toda a sua vida, em todos os momentos cruciais da sua vida, ele foi capaz de unir estas duas coisas, oração e ação. Ação e oração estavam presentes na sua vida. A oração alinha os nossos pensamentos e prioridades com os pensamentos, com as prioridades de Deus e com a vontade de Deus para a nossa vida. A oração fortalece as nossas mãos para o trabalho. E o trabalho, por sua vez, uma vez iniciado, devolve-nos a vida de oração, porque nós precisamos da ajuda de Deus, precisamos do fortalecimento que recebemos de Deus em oração. A perspectiva judaico-cristã sempre ensinou um equilíbrio muito saudável entre oração e ação, entre a vida de oração e a vida de ação. Trabalha melhor aquele que ora. E ora com maior intensidade aquele que se lança ao trabalho, aos desafios que o trabalho impõe. O trabalho sem a oração leva facilmente à exaustão, ao esgotamento físico, ao esgotamento mental e muitas vezes leva também ao desânimo. O cansaço do trabalho leva-nos ao desânimo. Por outro lado, a oração sem o trabalho, a oração sem a ação, ela leva a um espiritualismo vazio, inconsequente e até mesmo irresponsável. Nas nossas raízes estão estas duas coisas, ação e oração, oração e ação. São inseparáveis para a perspectiva presbiteriana de vida, para o cristianismo presbiteriano que se alimenta tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ser presbiteriano significa, dentre muitas outras coisas, viver uma vida de ação e uma vida de oração. Quais são as nossas raízes, então? Nas nossas raízes estão a oração e a ação e a oração. Mas eu gostaria de ilustrar isso para você nessa data comemorativa, recorrendo a um episódio da história da nossa igreja, desta igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo. O reverendo Simonton foi o primeiro missionário presbiteriano no Brasil. Chegou ao Brasil em 1859, mas faleceu não muito tempo depois, faleceu aqui na cidade de São Paulo, mais precisamente em dezembro de 1867.
Isto fez com que o reverendo Blackford, que era cunhado de Simonton e pastor da nossa igreja, o primeiro pastor desta igreja, missionário norte-americano, fez com que ele se mudasse para o Rio de Janeiro para atender a igreja que já estava estabelecida no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital do império à época, por isso ele priorizou a igreja do Rio de Janeiro. As atividades aqui em São Paulo, na nossa igreja, se enfraqueceram. Se enfraqueceram rapidamente, se enfraqueceram significativamente. Para você ter uma ideia, a igreja contava, à época, 1867, a igreja contava com 40 membros, mais 16 deles não residiam em São Paulo. Mais ou menos, nós temos mais de 40 pessoas no coral hoje. Você subtrai 16, ficam 24 pessoas. Se alguns faltassem no culto, vocês imaginam, o grupo que estava reunido como igreja naquele período. E, para piorar as coisas, a congregação que a igreja havia estabelecido no Brás não ia nada bem. E o conselho havia tomado uma decisão de encerrar as atividades no bairro do Brás, porque a própria sede enfrentava dificuldades. No ano de 1869, a primeira igreja não havia recebido nenhum membro sequer, nem por transferência, batismo, profissão de fé ou jurisdição. Não havia nenhum fruto no ano de 1869. E, para agravar a situação, naquele ano ainda um membro havia sido disciplinado. Um dos momentos mais difíceis na experiência de um pastor e também do conselho da igreja é disciplinar alguém. A disciplina é necessária, ela é bíblica, mas ela é extremamente dolorosa. Abate o espírito, entristece, machuca. E naquele ano de 1869, além de não receber nenhum membro, havia disciplinado um membro da igreja, o seu conselho. Agora, veja comigo a nota histórica que está no livro do reverendo Vicente Temudo Lessa, Anais da Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo. Nós temos o texto na tela, você pode acompanhar a leitura. Ao assumir o pastorado, começou o reverendo Chamberlain a reagir ativamente ao notar a situação de desânimo na igreja. Um dos meios empregados foi o estabelecimento de reuniões de oração nas casas. No ano de 1869, a igreja não havia recebido nenhum membro. Em outubro, o reverendo Chamberlain retorna dos Estados Unidos e assume as atividades na igreja e estabelece as reuniões de oração em favor da igreja, reuniões que eram realizadas nos lares. O que aconteceu no ano seguinte, ano de 1870? 8 novos membros foram recebidos à comunhão da igreja. Dentre eles estava o escritor Júlio Ribeiro e sua mãe. Júlio Ribeiro viria a colaborar intensamente nos primeiros anos da igreja com seu talento literário, traduzindo hinos e traduzindo também uma história da reforma que seria utilizada pelos pastores ainda naquele período em que o material teológico e histórico era bastante escasso. E ainda no ano de 1870 seria fundado o Colégio Mackenzie, hoje universidade, que marcaria e tem marcado a história educacional do nosso país. O que eu quero que você perceba com essa ilustração histórica é o seguinte: os momentos mais ricos e criativos na história da igreja cristã, seja desta igreja ou de qualquer outra igreja que se tenha notícia, os momentos mais ricos e criativos foram aqueles nos quais os cristãos buscaram a Deus em oração, buscaram a Deus intensamente em oração, buscaram a Deus em fervente oração, pediram, suplicaram a ajuda de Deus. Estes foram, estes são e estes serão sempre os momentos mais importantes e criativos de uma igreja. Uma igreja de oração será sempre uma igreja de ação. Uma igreja que ora será sempre uma igreja que age, uma igreja que ora será sempre uma igreja que trabalha. Porém, não será ação pela ação, ou ação pela pressão das circunstâncias, ou ação pela competição, ou ação pelo modismo, porque os outros estão fazendo, mas será uma ação profundamente conectada, sintonizada com a vontade de Deus, com o ministério de Deus para aquela igreja, naquele lugar e naquele tempo.
será o reconhecimento daquilo que a igreja precisa fazer naquele lugar no qual ela foi estabelecida por Deus e no lugar que ela ocupa no corpo de Cristo. Quando nós buscamos então as nossas raízes, nós encontramos estas duas coisas, ação e oração. Seja na Bíblia ou na história da nossa igreja, estão unidas, inseparáveis, inquebrantáveis, ação e oração. É bom quando nós podemos passar da teoria para a prática. É bom sair da teoria para a prática ou da mera informação para a prática. Foi pensando nisso que o conselho da nossa igreja decidiu lançar um desafio para todos os membros, para todos que frequentam a nossa igreja, todos que congregam aqui. Você está sendo desafiado a entrar numa jornada de 150 dias. 150 dias como referência aos 150 anos. Mas que são estes 150 dias? São 150 dias de atitudes e orações para o fortalecimento da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja forte, uma igreja vibrante, mas ela pode ser ainda mais forte, pode ser ainda mais vibrante, e nós estamos desafiando a igreja, como conselho, a que assumamos 150 dias de atitudes e orações para o fortalecimento da nossa igreja. Talvez você me pergunte, mas qual o motivo da mobilização ou desta mobilização? Todos sabem que nós estamos numa corrida para terminar uma série de obras físicas, de reparos que queremos fazer no nosso templo por ocasião do Sesc Centenário. Mas também temos ainda uma agenda bastante extensa de eventos, de providências, calendário, materiais, convites, tudo aquilo que caracteriza a preparação de uma grande celebração, de um grande evento. Nós, pastores e presbíteros, porém, nós entendemos que a obra principal do conselho dos pastores é o fortalecimento espiritual da igreja. A obra física é necessária, as providências organizacionais são necessárias, mas o fortalecimento espiritual da igreja é a obra essencial a ser feita. Você, meu irmão e minha irmã que me ouvem nesta manhã, você e tão somente você é o cartão de apresentação desta igreja. Muitas pessoas saberão a respeito desta igreja e da mensagem de Cristo através da sua vida. Você e tão somente você é um instrumento de Deus para levar Cristo às novas gerações. Isto significa o seguinte: se você estiver bem espiritualmente, você comunicará uma igreja forte. Se você estiver bem espiritualmente, se você estiver fortalecido espiritualmente, esta igreja estará forte também e será uma igreja fortalecida. Por isso é essencial priorizar neste momento a comunhão com Deus, a nossa união com Cristo. Se você estiver fraco espiritualmente, a igreja estará enfraquecida espiritualmente. Por isso, nessa caminhada rumo aos 150 anos, é prioridade para nós o fortalecimento espiritual da nossa igreja. Eu tenho certeza que estes 150 dias de oração e de atitudes fortalecerão a nossa igreja de uma maneira extraordinária. Ministérios serão fortalecidos, novos ministérios surgirão, desafios serão vencidos, novos desafios serão assumidos como fruto de 150 dias de atitudes e orações da nossa igreja. Mas talvez você esteja se perguntando: como é que eu posso participar? Como é que isso vai funcionar? Você receberá hoje, ao final do culto, a revista Visão. E com a revista Visão você receberá este caderno que você está vendo a capa na tela. 150 dias de atitudes e orações para fortalecer a nossa igreja. Acompanhará esse caderno uma folha avulsa. Será a folha do compromisso, esta que está aparecendo aí. Você deverá preencher com seu nome, e-mail, telefone, assinar e devolver. Agora, ouça isso com muita atenção. Nós queremos computar, queremos saber quantas pessoas estão efetivamente orando todos os dias
e assumindo atitudes para o fortalecimento da nossa igreja. Portanto, somente a ficha devolvida, assinada, será contabilizada como pessoas que estão participando da campanha. É possível que outros participem, mas eu faço um apelo para que você se manifeste. Imagine que tenhamos 100, 200, 300, 400, 500, 1000 membros orando juntos todos os dias pelos mesmos motivos, refletindo e assumindo atitudes para o fortalecimento da nossa igreja. Você consegue imaginar o impacto que isso vai produzir na vida da igreja? A igreja orando unanimemente pelos mesmos motivos, sintonizada com a vontade de Deus. Nós vamos começar o calendário no dia 10 de outubro e vamos terminá-lo exatamente no dia 8 de março, ou seja, no último domingo da semana de celebração do Sesc Centenário. Mas se começará no dia 10 de outubro, porque estamos entregando o material hoje, para que haja preparação. E para que ninguém que é membro desta igreja, ou que frequenta esta igreja, diga, eu não sabia, eu queria participar. Nós vamos repetir isso todos os domingos, vamos distribuir o material, para que você tenha o material e no dia 10 de outubro comecemos todos juntos os 150 dias de atitudes e orações pelo fortalecimento da nossa igreja. O material é simples, eu vou ilustrar para você aí na tela, nós temos uma pequena demonstração, eu escolhi aleatoriamente no caderno 2 exemplos. 14º dia, 23 de outubro, quinta-feira, atitude sugerida para fortalecimento da igreja, chegar mais cedo aos cultos e assentar-se nos primeiros bancos. Parabéns para quem já se assentou nos primeiros bancos e chegou mais cedo. Isso faz toda a diferença, preparar-se, estar com antecedência na casa de Deus. Texto para meditação, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Sugestão para início da sua oração, veja que é uma sugestão, não é a oração toda, é para você começar a orar e você continua com as suas palavras, com aquilo que Deus colocar no seu coração. Deus eterno e Senhor meu, permitas que eu seja o Senhor do meu tempo e não ele de mim. Ajuda-me a usar o meu tempo para a tua glória e louvor do teu nome. 15º dia, outro exemplo, 24 de outubro, sexta-feira, atitude, curtir a fanpage da igreja no Facebook. Se você não tem, você vai ter que criar uma página, tá? É óbvio que nem todos vão assumir todas as atitudes, mas algumas sensibilizarão mais a você, outras sensibilizarão mais a outros irmãos. Texto para meditação, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Sugestão para início de oração, Senhor, usa nossos recursos de comunicação para que sejam instrumentos para levar o teu nome àqueles que não te conhecem. E ao final de cada mês, você terá uma página com a seguinte inscrição e o espaço. Neste mês, depois de orar e refletir, tomei as seguintes decisões para fortalecer a nossa igreja. Muitas vezes nós dizemos, a igreja poderia fazer isso, a igreja poderia ser mais forte naquilo. Vamos nos unir para fortalecermos a nossa igreja e vamos fazê-lo por meio de atitudes e orações. Você terá esse caderno para você folhear e refletir sobre as decisões que você tomou. Quero terminar dizendo-lhe, a vida de oração nunca é fácil, você vai encontrar obstáculos. Você vai encontrar obstáculos para participar desses 150 dias de oração e dias de atitude. Esteja certo, Neemias encontrou oposição. Os opositores de Neemias chamavam-se Sambalá, Tobias e Gesem. Veja a resposta de Neemias quando ele foi confrontado com a oposição que esse trio fazia a ele. Neemias 2:20, nós temos o versículo, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Talvez o trio que fará oposição ao seu engajamento nesta campanha seja um trio chamado pressa, indiferença e mornidão. Mornidão espiritual. Enfrente-os com fé, enfrente-os
com determinação, enfrente-os com confiança em Cristo, enfrente-os dispondo-se a assumir este compromisso e dizendo: eu tenho parte no memorial do Sesc Centenário, eu sou parte da história dessa igreja e eu vou fortalecê-la. Eu serei parte de uma igreja cada vez mais forte, eu serei parte de uma igreja cada vez mais vibrante. Para você, meu irmão e minha irmã, eu digo aquilo que Neemias disse: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Vamos repetir o versículo? O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Amém.